Boa noite. Boa noite para quem está entrando. Nós vamos iniciar nossa live. Olá, boa Olá, noite. tudo bem? Tudo bem? Você pode começar se apresentando, Jean, por favor? Posso. Meu nome é Diana Amado, eu sou bibliotecária da Biblioteca CDB, né, que é a Biomédica B, atende as áreas de enfermagem e odontologia da UERJ, e eu sou mestranda também da Fiocruz, né, pelo PPGIX, e é isso, já estou na UERJ desde 2014, né, a gente vem desenvolvendo um trabalho lá muito legal de treinamentos, né, capacitações junto com os alunos, tanto de busca bibliográfica quanto de elaboração de teses e dissertações. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a busca sobre Covid-19, né, e o que a gente vem fazendo lá na UERJ também. Isso. Queria que você começasse explicando para a gente o que o bibliotecário faz. Então, eu vou resumir, tá? Porque a gente faz bastante coisa. Então, tem alguns verbos assim que a gente utiliza, como organiza, dissemina, traduz, classifica, perdão, analisa, né? Todos os tipos de informação, esteja ela em qualquer suporte, né? Seja físico, digital. E existem vários tipos de biblioteca. Muitas pessoas não sabem até, né? As bibliotecas estão em hospitais, né, são públicas, né, digitais, virtuais, né, e não só em bibliotecas o bibliotecário pode trabalhar. A gente pode trabalhar como arquiteto de informação, por exemplo, dentro da ciência da informação, que é um leque muito extenso, né? E a nossa biblioteca é uma biblioteca universitária. A gente está dentro de uma rede, né, que é a rede Sirius, rede de bibliotecas da UERJ, e, como eu já disse, a gente está atendendo aí a enfermagem e odontologia. Espero que bem, né? E difere muito do seu trabalho, por exemplo, que é da enfermagem e da odontologia, e de uma bibliotecária, por exemplo, de uma biblioteca municipal. É muito diferente o trabalho? Então, numa biblioteca municipal, você tem um grupo bem, assim, é, extenso de pessoas, né? Um público variado, né? Já na nossa, como uma biblioteca universitária, né? A proposta é atender a missão da universidade, ou seja, é atender a pesquisa, a extensão, né? O ensino. E aí a gente tem um público um pouco mais seleto. A gente atende também a comunidade em geral. O espaço da biblioteca, das bibliotecas da UERJ, são espaços abertos à comunidade. A gente até tem uma biblioteca comunitária, né, também que atende o pessoal de ensino médio, né, e a população em geral. Além das bibliotecas escolares, porque a UERJ tem o CAPES, né, então tem o colégio de aplicação da UERJ e a gente também tem as bibliotecas escolares. Mas é diferente porque a gente tem esse público mais seleto, a gente atende mestrado, doutorado, né? Então a gente faz trabalho de revisão normativa, faz um trabalho de capacitação também, base de dados, pesquisa, né? E aí é bem diferenciado. E eu queria saber como que a biblioteca está disponibilizando os serviços agora no isolamento social. Então, a gente vem disponibilizando, até já deixo aberto aí para que o pessoal nos siga no Instagram, né? A gente tem o nosso perfil, Biblioteca CDB UERJ, né? E no Facebook também. Então, a gente tem atendido a várias questões dos alunos, né? E da população em geral também, através das redes sociais. E a gente também tem deixado o nosso e-mail também aberto, né? Para as questões. Então, o e-mail da biblioteca é o cbb.odoense@uerj.br e a gente tem feito também o atendimento. A gente continua fazendo o trabalho por home office, né, como toda a UERJ, e Uhum. aí a gente acaba fazendo todos os atendimentos assim de forma
normal, assim, né? Ficha catalográfica, os atendimentos de revisão normativa, né? A gente fez aí uma média, para você ter uma ideia, de umas 20 revisões já completas já de odontologia, né? E a gente vem seguindo com esse trabalho, vem fazendo os treinamentos, né? Também por videoconferência, né? Usando o Google Meet. A gente faz esses treinamentos por solicitação, né? Os professores entram em contato, a coordenação dos cursos, e a gente vem reunindo os alunos e fazendo. A gente está até com um treinamento em andamento, né? Que é o de busca bibliográfica em bases de dados, para o pessoal do mestrado e doutorado da enfermagem. Então, a gente continua fazendo esses atendimentos, só que de forma remota. A gente está aprendendo, né, a lidar com essas tecnologias aí, mediando as tecnologias, né? A própria reunião da equipe a gente tem feito pelo Hangout, para você ter uma ideia. E a Rede Sirius também fez que é a nossa rede de bibliotecas, né? Ela disponibilizou no site dela o Rede Sirius na quarentena. E lá tem vários links, né? Plataformas de fornecedores de bases de dados, links para a própria produção, né? Um projeto que foi criado dentro desse período de quarentena. Afinal, a gente tem que usar a quarentena a nosso favor, né? Usar a quarentena para a gente criar, para a gente, né, poder aflorar tudo que está aqui e colocar em prática, né? Então, foi criado um projeto de visibilidade, né, para a produção da UERJ, tá? E, por incrível que pareça, em concomitância com o surgimento de um hot site da universidade também, que disponibiliza várias informações, desde campanhas, enfim, notas técnicas que a universidade tem lançado, e a gente tem feito esse trabalho também da produção de visibilidade, né, dos professores, o que tem sido produzido pelos alunos, pelos professores, pelos pesquisadores da universidade. A gente tem colocado uma lista lá, que é atualizada, né, quase semanalmente, né, com toda essa produção aí que tem feito. Então, é dessa forma, né, a gente tem utilizado, né, mediado através das tecnologias, né, das redes sociais, por e-mail, né, pelos aplicativos de videoconferência, junto com os alunos. É isso. E essas produções têm aumentado, produções científicas? Aumentaram? Sim, assim, foi o que eu te falei, assim, quase toda semana a gente tem um envio junto aos professores. É um projeto, né, que a gente tem colocado em andamento, uma iniciativa da biblioteca CBC, que é a Biblioteca de Medicina Social, né, bibliotecária Joyce, e a direção da Rede Sirius abraçou, então a gente vem colocando em prática, junto com as coordenações dos cursos de toda a universidade, não, né, só na área da saúde, né? E a gente está até dividido por área, então tem ciências sociais, da humanidades, eventos. O que eu percebo é que assim, tem aflorado muito, né? Isso que a gente está fazendo aqui, da live, né, no YouTube, os eventos no YouTube. A própria semana de enfermagem foi pelo YouTube, né? Os principais encontros, ou pelo YouTube, ou por live, né? Ou pelo Google Meet, né? Então, assim, esses eventos a gente tem até feito um planejamento para inseri-los também nessa lista, né? Já que a comunicação tem sido dessa forma, né? E já que essas produções têm aumentado tanto, como que vocês têm feito para aprovar de um jeito mais rápido? Então, a gente faz essa busca junto com os professores, né? Muitas vezes eles entram em contato, mandam o material para a gente, os artigos, né? Que já foram publicados em bases de dados e em periódicos, né? Em artigos científicos, acadêmicos científicos. É claro que a gente tem também uma produção aí que foi criada dentro dessa pandemia, né? Que são os repositórios de pré-print. Então, esses repositórios de pré-print, como o EMRI, que é o Emerging Research Information, né, que é um repositório criado pelo IBIC e pela ABEC, né, que é a Associação Brasileira de Editores Científicos, né? Esses pré-prints, o que é pré-print? É um manuscrito do artigo que não passa por revisão por pares, né? Então, esse manuscrito, ele não tem toda aquela demora de um artigo que leva numa revista tradicional, né? Num periódico tradicional.
E Aham. aí, a gente, assim, tem feito esse trabalho de produção, da visibilidade. A gente não demora muito a colocar. Assim que o professor nos envia, a gente faz a atualização, né? E esses repositórios de pré-prints é da mesma forma, né? Como ele não leva não tem um critério assim, de avaliação por pares, né? Ele também é colocado de forma imediata, obedecendo alguns critérios. Por exemplo, se Cielo pré-print, ele tem alguns critérios aí que os autores têm que obedecer para poder colocar lá os seus manuscritos. Tem Uhum. vantagens e desvantagens de você publicar assim, né? A gente sabe que tem o plágio, né? Você pode ser plagiado, você pode... Claro que você tem as vantagens, você tem o feedback, né? O compartilhamento da informação ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de atualizar, né? A sua pesquisa. Então, tem vantagens e desvantagens. Aí o autor tem que procurar, né, qual é o meio termo aí, o caminho melhor. A revista Enfermagem UERJ, que é a revista que a gente indexa, ela tem feito o seguinte trabalho. A gente tem o volume 28, que é o atual, né, de 2020, e tem sido colocado dessa forma, os resumos, tá, do que está em andamento. Ou seja, ele já está em vias de ser publicado, né, mas para dar mais agilidade, os artigos têm sido colocados dessa forma. Coloca a referência e coloca o resumo logo abaixo, pelo menos para que já tenha já uma ideia, né, dos assuntos que vêm sendo publicados. Falei muito? Não, tá ótimo. A professora Mercedes fez uma pergunta. Ela falou: gostaria de saber quais seriam os melhores escritores de texto para produções sobre a Covid-19. Ah, sim. Ó, então, a gente ainda não tem um descritor padrão, né, MESH. Eu vou falar descritor, assim, eu fico pensando, será que todo mundo sabe o que é um descritor, né? E aonde procura? Então, é. Então, assim, eu vou explicar resumidamente, né, do que se trata. É o vocabulário controlado, que é uma ferramenta que a gente utiliza para padronizar os termos, né, dentro da área da saúde. Um deles, mais conhecido, é o Medical Subject Reading, né, e tem o DEX, que é o Descritores de Ciências da Saúde, que é utilizado pela BVS, né, pelas bases da BVS, então a LILAC, a BBENF, a BBO, né? E esse descritor, né? Ele é esse termo que é o padronizado. Eu dou um exemplo no meu treinamento, lá no treinamento da biblioteca, falo que é meu, porque é tanto o carinho, né, que a gente tem. Então, o treinamento lá da biblioteca, eu dou um exemplo do seguinte: a gente tem tangerina, mexerica e bergamota e pocã. Aí a gente chega para um vocabulário controlado, dentro, claro, de um critério, né, de uma conversa entre uma reunião de pesquisadores, de artigos, da incidência desse termo, eles vão selecionar um termo que vai representar, né, mais esse assunto. Então, no meu caso, o meu vocabulário vai selecionar tangerina, né? Dentro da área de enfermagem, a gente tem cuidados de enfermagem, né? Você vai ver que tem assistência de enfermagem, atendimento em enfermagem. Então, assim, mas o termo padronizado, cuidador de enfermagem no singular. Então, a gente tem a seleção desse termo, né? E para o Covid-19, o que acontece é que o MESH ainda não autorizou, não padronizou um termo específico. Ele fez uma recomendação, né? O MESH, que é o Medical Subject Reading, ele pertence à NCBI, né? Que é a National Biotechnology NCBI Information. Eu acho que é isso, tá? Porque aqui é muita sigla, eu fico louca. Uma sopa de letrinha. O bibliotecário a gente tem uma sopa de letrinha em casa, tá? Então, só consertando aqui, é National Center for Biotechnology Information, tá? Esse é o NCBI. E, como eu disse, quem autoriza, quem é o dono, tá, do MESH é o NCBI e a NLM, que é a Biblioteca Nacional de Medicina Americana. Então, o MESH é utilizado na Medline, tá? Só para contextualizar, que a gente está falando assim, Medline é a base de dados que tem dentro do portal PubMed. Todo mundo acha que a base é o PubMed, e não é a Medline, né?
E então não foi padronizado. O termo que eles recomendam é beta-coronavírus, tá? O termo recomendado é beta-coronavírus. E isso vai depender também do aspecto que você está estudando dentro desse tema. Então, assim, vou dar até uma lida aqui na minha cola, né? Quando o assunto for coronavírus, no que diz respeito à fisiologia, à química, né, ao metabolismo, à patogenicidade do vírus, então a gente vai utilizar beta-coronavírus. Essa é a recomendação do mestre. E quando o assunto, né, do documento for coronavírus, mas dizendo respeito ao tratamento, à transmissão, né, ao diagnóstico, à prevenção e controle. Então, nesse caso, a gente, aqui para o DEX, né, que como eu já expliquei, é o Descritor de Ciência da Saúde, utilizado pela Bireme, pela Lilas, a gente vai utilizar pneumonia viral, tá? E mais, vai usar esses dois, pneumonia viral e infecções por coronavírus. Da onde eu tirei isso? Da minha pequena cabecinha, do DEX lançou assim, né? Não, a Organização Mundial da Saúde, né, junto com a Bireme e a OPAS, lançou em 6 de março de 2020, tá? Foi a última atualização desse documento, uma nota técnica, né, colocando toda essa explicação, né, dessa recomendação. E, assim, assunto novo na área da saúde, o DEX e o MES, ele leva um certo tempo para ser atualizado, né? Então, como o assunto é novo, ainda estão surgindo vários temas sobre, ele vem sendo modificado. Então, é possível, né? Por exemplo, a Embase também não tem ainda, que é uma base de dados muito utilizada, né? Focada em saúde, baseada em evidências, né? Ela tem o Entry, que é o vocabulário controlado dela, tá? Uma base que tem vocabulário controlado próprio. E ela não tem ela tem termos candidatos para coronavírus, para o novo coronavírus, mas não tem um termo padrão ainda, entendeu? Então, nesses casos, a gente tem que utilizar o quê? Os operadores booleanos. A gente tem que utilizar o AND, o OR, né? O AND NOT ou NOT para poder sensibilizar a base, né? E unificando os sinônimos. Quais seriam os sinônimos? Pneumonia viral, infecções por coronavírus, coronavírus, só, Covid-19, né? Novo coronavírus. Tem várias expressões, né? Tem uma até que leva a Wuhan, a cidade da China, onde foi criado. Onde foi criado não, né? Porque o vírus não foi criado lá, pelo amor de Deus. Onde surgiu, né? Esses novos estudos, a epidemia, né? Então, olha eu causando treta aí no mundo acadêmico. Não foi criado lá, pelo amor de Deus. E então é isso. Os termos que são recomendados, né, são pneumonia viral, né? Eu falo muito, eu vou relembrar. Pneumonia viral, infecções por coronavírus, quando se tratar de transmissão, tratamento, diagnóstico, prevenção e controle. Quando for parte fisiológica, tá? Aí a gente vai colocar beta-coronavírus, né? E quando se tratar só sobre o coronavírus, por exemplo, um livro completo sobre coronavírus, né? A gente vai colocar os 3. Pneumonia viral, infecções por coronavírus, beta-coronavírus, ou no seu artigo que você esteja falando uma parte sobre o vírus em si, use os 3, né? Para que a cobertura, a recuperação seja máxima, né? Para o seu artigo, para que ele realmente tenha um destaque, né? E já que você falou aí sobre produções, as produções que têm sido lançadas, e também citou algumas bases de dados, eu queria saber quais seriam as melhores bases de dados para a gente procurar essas produções que têm sido lançadas. Então, uma ótima pergunta, né? Vai depender do delineamento da sua pesquisa, né? Tudo depende do delineamento da sua pesquisa, do tipo de pesquisa que você está fazendo, do tipo de assunto que você está pesquisando, né? De repente você está pesquisando saúde mental, mas focado para a área de enfermagem. É importantíssimo você pesquisar na Medline, dentro da PubMed, na Lilacs, mas é interessante você colocar uma base específica, como a PsiquInfo, né? Você tem as bases de dados específicas, por exemplo, para enfermagem, a gente tem a Sinahal, que é uma base paga, mas dentro da UERJ, a gente tem olha, estou olhando aí que no BiblioHealth, que essa é Camila, maravilhosa, dizendo que já tem um termo específico. Depois a gente vai
pesquisar isso aí. Perguntas, mande para o nosso e-mail lá também, cbb.odoense, que a gente responde, vai caçar informação, né? E aí, a gente, ó, me perdendo. A gente tem a Sinahal, né, para enfermagem. A gente tem a Dentistry and Oral Science Search, que é uma base de dados para odontologia, por exemplo, que é uma base específica. A gente tem as bases de dados multidisciplinares, por exemplo, a Scopus, a Web of Science, né, que são bases maravilhosas, né, antigas, e tem toda uma parte de estudos bibliométricos, né, e vale muito a pena fazer a consulta nelas também, né? Mas vai tudo depender do delineamento da sua pesquisa, do assunto que você está pesquisando. Agora, as bases de dados em saúde, né, mais conhecidas aí, e as mais importantes, 2 pilares que a gente sempre aborda nos treinamentos, Medline, da PubMed, Lilacs, aqui para a literatura, né, da América Latina e Caribe, fazem uma cobertura muito show. E neste momento que a gente tem vivido, vocês têm percebido muitas informações equivocadas sobre a pandemia? Poxa, isso é triste, chega a dar tristeza, né? É assim, felizmente sim, mas o que a gente faz é isso aqui, ó, é incentivar, né, as pessoas a entrarem nas fontes confiáveis, né, acessarem as bases de dados, a informação. Por exemplo, existem várias iniciativas, eu elenquei aqui uma série para vocês. A Fiocruz está com, nossa, é uma gama aí para pesquisa em coronavírus. Tem o Monitora Covid-19, o Observatório Covid-19, Informação para Ação, Coronavírus 2019 nCoV, Informações para Pesquisadores, o Painel Coronavírus Brasil, isso tudo só na Fiocruz e gratuito, tá? O IBICT tem o Diretório de Fontes de Informação Científica de Livre Acesso sobre coronavírus, né? Além do repositório que eu já mencionei, que é o Emerging Research Information, o EMERI, que foi criado, são criações agora, de abril, né, de 2020. Né? Foram criados para isso, Cielo, pré-prints, então assim, tanto lugar bacana, né? Tantas fontes críveis, né? Que a gente tem, que pode ser pesquisado, mas que muitas vezes a mídia não dá tanto destaque para essas fontes, né? Então o trabalho do bibliotecário vem justamente aí, né? Vem justamente a incentivar o uso dessas informações, né? O trabalho da universidade, né? Da rede Ciris. Nesse momento, né? Não à toa foi criado um espaço, né? Para a rede Ciris na quarentena. Lá, olha, se você vê a lista que tem das plataformas, né, e pagas que estão permitindo o acesso, né, a fontes que são pagas, caríssimas, né, de informação, como quer ver? Eu e minhas escolas aqui, ó. O EBSCO Coronavirus Disease, COVID-19 Healthcare Research Center, foi um centro da EBSCO criado que aborda só as informações sobre coronavírus. O Novel Coronavirus Information Center, que é da Elsevier, né? O COVID-19 Support, que é da .lib, que dá acesso ao The New England Journal, né? A JAMA, o BNJ. Então, assim, tem várias fontes que a gente pode ter acesso, né? Lá no site da Rede Ciris, né? Rede Ciris na quarentena, tem todos os links, né, para essas fontes que eu acabei de falar, né, para as fontes da Fiocruz também. Então, gente, é pesquisar nas fontes críveis, né, que a gente tem, não só internacionais, mas as nacionais, né, Fiocruz está aí para validar tudo isso que eu estou falando, né. E é isso, o trabalho da gente é desmentir a fake news, né, incentivar. Tudo bem, recebeu uma informação? Verifica na fonte, vê a fonte, vê a data de quando foi, tá? Vê quem está repassando essas informações, né? Tipo, como é que foi que eu recebi outro dia? Chá de limão cura coronavírus. Falei, gente, eu passo isso a minha mãe passa a minha avó passa a minha bisavó e vamos lá, né? Não estamos podendo, chá de limão. Chá de limão é maravilhoso, mas não cura coronavírus.
tá bom? Não temos comprovações científicas, né? Nem boldo, nem essas coisas. Vamos assim. A gente tem que aumentar nossa imunidade? Temos. Mas não vamos ficar criando fake news à toa, né? E nem mobilizando família, gente. Pelo amor de Deus. Para com isso. É verdade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, as pessoas que estão assistindo, fiquem à vontade. Estamos E abertos. como que a gente, além de combater essas fake news, né, que você acabou de falar, como que a gente pode fazer, além disso tudo, e no diálogo, ter diálogo com as pessoas, o que que a gente deve usar? Porque eu tenho visto que a gente falando, mas não saiu isso ainda da OMS. E as pessoas não têm dado muita bola para isso. Tem achado que, sei lá, a OMS está falando besteira. Tenho visto muitas coisas assim. E aí eu queria saber de você se você tem alguma dica prática que a gente possa fazer para reverter essa situação. Olha, no meu entendimento, é fazer isso que eu acabei de falar para você. Incentivar o uso das bases de dados, dos periódicos científicos acadêmicos, né? Numa conversa à toa, assim, né? Por videoconferência com a família. Falar, então, gente, vamos aqui dar uma olhadinha no site da Fiocruz. Rapidinho, vamos ver aqui qual é essas indicações aqui, que já faleceram mais de 800 mil pessoas. Vamos dar uma olhadinha aqui, quantas pessoas têm infectado aí, 876 mil, né? Isso ontem que eu fui olhar, né? E mais alguns números aí. Então, vamos olhar quantas pessoas já faleceram, né? Vamos ver a realidade da coisa, né? Antes de ficar invadindo o hospital e tirando foto, né? Vamos temer contra a nossa vida? Assim, minha irmã é enfermeira, tem uma realidade dentro da minha família e ela pegou o coronavírus. Né? Eu sempre falo dela, eu falo isso, que eu sempre falo dela, ela não acredita, mas eu sempre falo dela. E ela pegou o coronavírus, então eu senti na pele. Né? Então, a forma que a gente tem é disseminando a informação verdadeira, né? Tentando, incentivando, tentando, não desistindo, né? De falar sobre as fontes críveis. Não deixe de falar isso nunca, né? Procure a Fiocruz, procure. Não é à toa que aquelas pessoas estão dentro da Fiocruz, não saem de lá dias, meses, sabe lá quanto tempo, já estudando, né? Debruçadas numa bancada. Não é possível que seja à toa, né? A troco de nada. Vamos raciocinar um pouquinho. Então, assim, vamos incentivar isso, a verificar as fontes críveis, né? E, assim, como bibliotecária, eu me vejo nessa função. Se eu vejo uma informação dessa, chá de limão, boto lá, fake news, pessoal. Bota logo lá o dedinho, ó. Fake news, não curta, isso é mentira, né? Não só eu, como vários colegas eu vejo que têm feito isso, né? De forma direta. Tem pessoas até que já perderam a paciência. A paciência, mas eu falo para eles, não vamos desistir, né? Não vamos desistir. O inimigo é forte, mas a gente tem que ser mais ainda. A Mercedes mandou outra pergunta. Sim. Ela disse, na sua visão, Diana, como está a vinculação de fake news? A veiculação? Isso. Ou a vinculação? Veiculação. Então, não, é vinculação. A vinculação. A vinculação? Isso. Como está a vinculação das fake news? Isso. Eu creio através das redes sociais, né? A veiculação através das redes sociais. A vinculação, eu creio que através das próprias pessoas, né? Eu vejo a disseminação aí. Eu não, na verdade, vou falar para você que eu acho meio incrível. Eu passei um tempo dessa quarentena meio dentro de uma bolha, porque eu não queria ouvir assim mais tanta. Dá uma hora que a gente chega, né? Chega, porque não dá, porque o ouvido da gente não é aquilo que a vovó falava. Então, assim, essa vinculação para mim, né, é através das próprias pessoas que se deixam enganar, às vezes porque ignoram mesmo, porque não sabem que existem essas fontes, né? Talvez por falta de conhecimento mesmo. E a gente que tem um pouco, porque eu estou em aprendizado, você está em aprendizado, né? A gente tem o dever de disseminar a verdade,
né? Não é a verdade para mim. Eu falo de novo, não é possível que as pessoas estejam naquelas bancadas, dentro lá da Fiocruz, dentro dos laboratórios, né? Estudando à toa. Não é possível, não é? Então, assim, dentro da nossa universidade, né? Dentro do nosso hospital, quantas pessoas trabalhando lá no UP, né? Então, assim, não é possível que seja mentira, que estejam falecendo mais de 1.000 e tantas pessoas, sei lá, qual o número que já está né, da mortalidade. Não é possível que isso seja mentira. Não é possível que as pessoas estejam sofrendo e mentindo. Não é, né? Isso não existe. Isso. Como eu sofri na minha pele, eu posso falar, porque é minha irmã, né? Para mim, assim, foi visceral não poder vê-la, né? E saber que ela estava doente. Então, assim, a vinculação, voltando à pergunta, é pelas pessoas mesmo, né? Pelas pessoas, por esses perfis fake que ficam vinculando as informações, né, de forma errada, né, que se aproveitam de pessoas que não têm tanto, às vezes não teve oportunidade, né, de conversar com uma outra pessoa que tenha um conhecimento, que detenha o conhecimento. Conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder. E quanto mais a gente puder propagar o conhecimento, né, disseminar a informação, né, melhor. Porque a gente evita isso de fake news, né? Isso é deplorável, isso é triste, né? Isso traz a morte. Se você pensar assim direitinho, é o mensageiro da morte. Aí a pessoa começa, não vou usar máscara não. Olha quantas vezes eu ando aqui no município que eu moro, não vou usar máscara, não precisa disso não. Precisa disso não. Eu tô aqui atrás de você, aí você tá aqui na frente, não estou falando de frente para você, não vou usar máscara não. Vou continuar aqui. Não, gente, tem que usar máscara sim. Mas eu vou ali na casa da minha mãe. Tem que usar máscara sim. Não pode. Entendeu? Tem que lavar a máscara, tem que passar ferro. Entendeu? Tem que ver o material que é feito. Né? Tem que passar o álcool em gel. Estou falando com você que já passei o álcool em gel 3 vezes. Entendeu? Então, assim, tem que passar o álcool em gel. Né? Eu sou asmática, grupo de risco. Eu tenho 34 anos. Então, assim, e pensar assim, gente, peraí, eu tenho essa oportunidade que Deus me deu de viver. Então, eu tenho o quê? Trabalhar em cima disso, né, querido? Me protegendo, né? E a nossa proteção é a informação, é passar a informação confiável, né? Eu penso dessa forma. Eu queria te agradecer, Diana, por ter aceitado o nosso convite. Agradecer as pessoas que estão assistindo, as pessoas que fizeram perguntas, muito obrigada. E queria deixar um espaço aqui para você deixar suas considerações finais. Tudo bem. Olha, eu agradeço muito a oportunidade, né? A nossa biblioteca, como eu disse, vem desenvolvendo o trabalho, né? Em home office, né? Assim, com o coração apertado de estar lá, a biblioteca fechada, de não poder conviver com os nossos alunos, né? Com os nossos professores, mas continuamos aqui, estamos juntos, né? Não só falo pela biblioteca, falo também pela Rede Cívica. A gente vem fazendo um trabalho para a divulgação da visibilidade da produção da universidade. Não é à toa, né? E eu quero deixar aqui meus agradecimentos à Faculdade de Enfermagem também, pelo apoio de sempre, né? O pessoal da PPGense também, aos meus colegas da Rede Cívica, né? Agradeço muito. E a gente está aberto, né? Aí, só para tirar dúvidas, pelo direct do nosso Instagram, né? Biblioteca CBB UERJ, pelo Facebook também da biblioteca e pelo e-mail, como eu já disse, cbb.odoense, né? @uerj.br. Agradeço muito a oportunidade. Esses são os canais, né, de comunicação. Esses são os canais, né? O e-mail, né? Que é o cbb.odoense@uerj.br, o Instagram e a página que a gente tem no Facebook também, Biblioteca CBB UERJ. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Diana. Muito obrigada, Nada. pessoal. Terça-feira que vem tem mais. Sigam a biblioteca nas redes sociais também para ficar por dentro. Muito obrigada. E muito obrigada por ter se disponibilizado. Até mais. Nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.